Vitor Lessa, sobre a atuação de ontem, fazer uma pergunta. Pior atuação do Fluminense na temporada 2025? Que essa é a minha opinião. Quero que você defenda ou você concorde comigo. Cara, eu tenho uma dúvida. Provavelmente, se a gente levar em consideração o adversário, é pior. Porque tem que levar, né? Em consideração. O pior time do campeonato é o time já rebaixado. Acho que esse é o critério de desempate. O jogo do Madureira foi sofrível também. Sim. Muito ruim. Boa Vista também, meu Deus do céu. Muito ruim. Mas é o pior lanterna do campeonato. É o pior time do campeonato. Falei sobre isso e, assim, por mais que a gente, em início de temporada, a gente tem que relativizar algumas coisas. E aí eu vou ter a consciência tranquila aqui para criticar, para falar sobre o trabalho do Mano, sobre as atuações, porque eu relativizei muita coisa. Eu tenho certeza que eu tentei, dentro daquilo que eu... né, dentro da minha linha de raciocínio, ser coerente ali e ter bom senso para saber que é uma pré-temporada. Mais uma vez, não foi atropelada como foi ano passado, mas ainda não é uma pré-temporada ideal. A gente teve um campeonato começando no dia 10 de janeiro, com jogadores voltando no dia 2 de janeiro. Né? E aí depois você tem naturalmente um tempo ali para você ganhar ritmo, para você aos poucos ir ganhando força. Tudo isso é verdade. Mas a prova do quanto esse campeonato ele é fraco, quando a gente fala de futebol de alto nível, de Série A, é o Fluminense que está classificado como terceiro colocado. Há 3, 4 rodadas atrás estava virtualmente eliminado. Beleza. Tem a questão do Botafogo, por exemplo, que os caras não contrataram um treinador até agora e não disputaram o campeonato. Isso é um negócio bizarro. O próximo podcast que era o Botafogo, mas é papo de maluco. Isso não existe no futebol profissional, isso não existe. Né? Então, beleza, tem a situação no Botafogo que poderia ser né, se o Botafogo faz um campeonato mediano, já poderia ter eliminado o Fluminense, dependendo da situação, ele se chega brigando na última rodada. Então, tem essa questão no Botafogo sim, mas geralmente sempre tem um pequeno também que consegue entrar entre os 4 primeiros. É um campeonato muito fraco e o Fluminense, ele em nenhum momento... aliás, o Fluminense só está na semifinal também porque conseguiu nos 2 clássicos, fazer um jogo bom contra o Vasco, que teve uma atuação horrorosa, e o Fluminense competiu e acabou conseguindo um empate ali. Senão não teria avançado. Mas tirando isso, assim, se aproveita muito pouco do campeonato até aqui, se aproveita muito pouco do Fluminense 2025 até aqui, para um time que fez pré-temporada, para um time que vem trabalhando com um treinador que já conhece esse grupo, tirando os jogadores que estão chegando agora. Eu não espero ver um Fluminense dando show com o Mano Menezes, eu não espero o Fluminense criando 20 chances, fazendo 2, 3 gols por jogo, não é isso que eu espero. Eu não sou maluco, não estou aqui para ficar falando, jogando para a galera, pregando uma realidade paralela que não existe, mas eu esperava ver um Fluminense mais forte, mais competitivo, mais linear, só que mais para bem do que para mal. Infelizmente a gente não viu isso até agora, e é preocupante. Quando você não sobressai num campeonato tão fraco como é o Campeonato Carioca, quando você não é muito melhor do que os times mais fracos desse campeonato, isso é algo que a gente tem que se preocupar sim. É bem preocupante, cara. Você cita aí 2 jogos que são os 2 clássicos, né? Que o Fluminense joga bem contra o Vasco. Para mim, poderia até ter goleado ali o Vasco. Contra o Flamengo há uma divisão de quem gosta muito do jogo, quem acha que o Fluminense competiu, mas o Fluminense foi bem, pensando no Flamengo, que é, sem dúvida... Eu acho que no Brasil, dos grandes, é o que está levando com mais facilidade o campeonato estadual e as outras competições ali, porque ele jogou, no caso, ele jogou a Supercopa, né? E o jogo do Nova Iguaçu, o Fluminense também joga muito bem, apesar de ser só 2-0, também cria muita chance. Sim. Então, mas são os últimos 3 jogos, e aí iludiu o torcedor. Teve isso também. Né? Foi os últimos 3 jogos, deu uma iludida no torcedor. Numa ascensão. E a expectativa ontem era que o Fluminense ia passar o carro no Bangu. Você acha que tem algo além do futebol ali, Cauã? Que é algo emocional, o time relaxou? Porque não é normal, parecia que tinha uma evolução, né? Mas eu vou por outro caminho. Eu acho que o time nem relaxou, acho que o time ficou nervoso. E me preocupa muito mais do que ter relaxado. Eu senti um Fluminense nervoso contra o Bangu. Aí não dá. E aí a gente não tá falando de um time que precisava fazer resultado contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Botafogo. Nem contra o Volta Redonda, que é um time pequeno também, mas que é bem mais estruturado. A gente tá falando do Bangu, gente. Que é disparado, assim, não tem nem competição. O pior time da Taça Guanabara. Fez uma campanha ridícula. O que o Bangu faz ontem no jogo?
Primeiro gol do Fluminense. O primeiro gol do Fluminense é sacanagem. Sim, É sacanagem. Inacreditável. O cara dá assistência e o outro cara faz o gol. É um gol duplamente contra. É bizarro, cara. Bizarro. O jogo inteiro, os jogadores do Bangu mostrando quão ruim era esse Vocês time. conseguiram entender do campo que tinha acontecido no primeiro momento? Eu entendi de primeiro, cara. Não. Que eu tava na TV. Ele não tá aqui, a gente pode comentar, né? Eu sei que quando narrador, eu trabalhei com o Nessa também trabalhei narrador, ele é muito sensível com a parte da hora do gol. Mas a gente precisa comentar com o nosso amigo que o Cano tá com 7 gols, né? Dos 2 gols, outro ele deu 2. Fez mais um? Ele deu 2. Pode olhar, tem nas redes sociais aí. Qual? Ele O do deu Canóbio? ele deu o primeiro e o segundo gol, os 2 ele deu pro Cano. Eu pontuei no palpite KTO, então? O primeiro. Pontuei. O primeiro gol que foi contra, ele fala: Cano! E no Canóbio é Serna Cano! Canóbio! Cara, o pior é que o do Cano, você e Rafael, a gente olha pra ele. Não fui contra. E pode olhar que o do Canóbio, depois vem, entra. Canóbio não tinha Não, mas parada, ele corrige rápido. Ele fala: Canóbio! Eu tenho um amigo que com certeza fez isso ontem, mas não posso falar, não. Com certeza fez isso ontem. Mas o primeiro gol eu não julgo. Porque o primeiro gol, cara, eu não sei a posição, eu não sei a posição do estádio, mas pela TV. Eu falei, E cara, o Cano dá uma comemorada. Cara? Vamos ajudar o Gabriel. aconteceu? O Cano deu uma comemorada. Os jogadores também, vão né? comemorar com o Cano também. O Cano né? deu uma malandra ali. Cara, né? mas aí o Cauã a gente percebe na hora que o maluco tenta chutar pra cima e mete no É teto do gol. uma loucura, pô. E Era vem de claro uma que foi gol assistência contra, do né? próprio companheiro. Então, assim, time horroroso do Bangu. Eu acho que tem essa questão de nervosismo e tem uma questão, assim, técnica também. A gente esperava um Fluminense amassando o Bangu muito pelo que foi o jogo contra o Nova Iguaçu também. Eu acho que a gente chegou no Maracanã, no jogo contra o Nova Iguaçu, e ninguém tinha certeza que o Fluminense ia amassar o Nova Iguaçu. A gente chegou ali sabendo que o Fluminense tinha a responsabilidade muito grande de ganhar o jogo, se quisesse classificar, mas foi um jogo acima do esperado, na minha opinião, pelo que esse time tinha apresentado em jogos anteriores. Um time que conseguiu construir, deveria ter feito mais do que fez em relação a gols. Faltou eficiência, faltou o time ser mais eficiente na frente do gol, mas conseguiu criar. E a gente chegou contra o Bangu, depois de um jogo bom, como foi contra o Nova Iguaçu, e é um time bem inferior ao Nova Iguaçu, o Bangu. A gente esperava, o Fluminense vai amassar. Tanto é que no palpite KTO, a gente até fala no Jornal do Almoço, eu chego e falo, cara, vou ser pessimista. 3-0 o Fluminense hoje. Foi 3, 4, 5, 6-0. Loucura os resultados. A gente pensava que seria um atropelo do Fluminense pra cima do Bangu e não aconteceu. Muito pelo contrário, o Bangu fez 2 gols em todo o Campeonato Carioca antes do jogo contra o Fluminense. Dobrou esse número ontem. Atuação bem ruim do Fluminense. Cara, tem um momento do jogo, é que eu não vou lembrar. Eu sei que foi do nosso lado esquerdo, eu não sei se foi o primeiro ou segundo tempo. Que é tipo assim, são 2 minutos de os dois times entregando a bola um pro outro, e bola batia na canela, e ela quicava, e o cara era um monte de passe de 2 metros errado, aí acaba 2 minutos de pelada no campo. com um chute pra lateral, assim, é um negócio que, assim, eu não gosto de futebol não, mas até pra mim, doeu a vista ali, eu assistindo aquele negócio ali, cara, ontem foi olha, foi... Sem dúvida, o Fluminense ganhando e não sendo eliminado, né, de uma competição, eu acho que é uma das vezes que eu saí mais puto do Maracanã com a vitória do Fluminense. Ontem eu saí puto no nível sério, assim. Você tava na bancada, tava na transmissão, não tava nem na arquibancada, que talvez você ali dá uma... A torcida... Gente, a gente acabou o jogo, Fluminense dos últimos 4 jogos, ganhou 3 e empatou 1. O Fluminense se classificou na 3ª posição, vai pegar o Volta Redonda e saiu debaixo de vaia. O juiz acabou o jogo todo, o Maracanã vaiou, pô. É um negócio bizarro que a gente viu ontem no Maracanã. Mas você...